E fala torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou sobre o empate do São Paulo contra o Fortaleza no Morumbi. Jogo onde o São Paulo teve a chance de sair vitorioso com o pênalti e acabou deixando a vitória escapar. Mais um empate na conta do Tricolor. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Vídeo aqui pra vocês todos os dias. Bora assistir o vídeo, no final você sabe eu volto, trago a minha opinião, o meu pós-jogo, a minha análise. A gente vai falar muito de mais um empate do São Paulo dentro de casa. Crédito direitos traz, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. As duas equipes ficaram no empate em 0-0. São Paulo teve a oportunidade com um pênalti. A gente vai ver o lance. Pênalti que o Ferreirinha foi pra bola. E acabou e o João Ricardo, goleiro do Fortaleza, acabou defendendo o pênalti batido por Ferreirinha. Ele mesmo sofreu, foi para a cobrança, mas parou na defesa do Fortaleza, do goleiro do Fortaleza. Final no Morumbi, 0-0. Vamos para lá, ao vivo, Edu Afonso chegando aqui para o nosso Sport Center, trazendo mais informações deste pós-jogo. Tudo bem, Edu? Bem-vindo, meu amigo. Beijo grande para você. Outro, Glaucia, grande beijo, muito boa noite a você, a quem acompanha o Sport Center. Falamos de um Cícero Pompeu de Toledo, Morumbis gelado e que viu um empate, digamos, gelado no primeiro tempo e com algumas emoções no segundo tempo. E não à toa, as duas equipes colecionam aí uma série de empates. O São Paulo chega a 11 partidas sem perder, contando Copa do Brasil e Libertadores, Glaucia, mas são 7 empates nessas 11 partidas. No Brasileiro são 6 empates e uma única vitória contra o Santos. E o Fortaleza chega a 9 partidas sem vitória, 3 derrotas e 6 empates, também contando 3 competições que o time cearense está disputando. Se no primeiro tempo o jogo se resumiu a uma cobrança de falta do Alisson com perigo e uma cabeçada do André Silva com menos perigo ainda, no segundo tempo as equipes até se movimentaram, algumas substituições foram feitas dos dois lados, o Davidson entrou, o Fortaleza tem assim um time titular, uma base, mas poupou alguns jogadores que jogaram partidas importantes no time titular, pensando, claro, na Libertadores e no jogo da próxima terça-feira contra o Colo-Colo em casa. E o São Paulo, além de não ter uma série de atletas suspensos e machucados, tinha no banco uma dupla, Luciano e Lucas Moura, ambos entraram no segundo tempo. Aliás, um pouco antes deles entrarem, saiu o lance que poderia definir o jogo. Uma rápida saída de bola do São Paulo, o André Silva faz um ótimo lançamento para o Ferreirinha, que dribla o goleiro João Ricardo e sofre o pênalti. Pênalti confirmado, nem precisou da ajuda do VAR, e aí o próprio Ferreirinha recuou a bola para o goleiro João Ricardo, em que pese o mérito do atleta cearense, o pênalti foi muito, mas muito mal batido. São Paulo tentou, o Fortaleza teve algumas chances, mas os dois times não saíram do 0-0 para mais de 39.500 torcedores que saíram frustrados aqui do Cícero Pompeu de Toledo. Daqui a pouquinho, Glaucio, você vai ter aqui uma zona mista, a gente vai tentar registrar dentro dessa edição do Sport Center. Tem, claro, a coletiva do técnico Luiz Ubeldia e também do Vojvoda, técnico cearense. O que dá para destacar é que esse empate não melhora muito a qualidade no Campeonato Brasileiro na classificação. São Paulo subiu para o 8º lugar, mas tem uma rodada inteira, mais 9 partidas, deve perder várias posições. E o Fortaleza subiu para a 15ª colocação, mas também pode, dependendo de combinação de resultados, até terminar na zona de rebaixamento. Os dois times agora vão voltar suas atenções para a Copa Libertadores. Aliás, fica claro que num primeiro momento, com 7 rodadas de Brasileiro, as Copas são mais importantes tanto para São Paulo como para Fortaleza. Fortaleza, como dissemos, com os 3 pontos ganhos pela Comebol daquela confusão lá no Chile, está em segundo lugar do grupo e o próprio Colo-Colo em casa. Se vencer na terça-feira no Castelão, dá um passo gigante rumo à classificação. E o São Paulo vai a Lima, viaja já no domingo para jogar terça-feira contra o Aliança Lima, vencendo, vai a 10 pontos e praticamente carimba a sua ida para a próxima fase da competição. São Paulo pelo menos vai ter algumas novidades. Arboleda, Oscar e talvez Pablo Maia reforcem a equipe neste jogo diante do Aliança Lima. Aos poucos a espinha dorsal vai voltando, Caleri vai continuar sendo, juntamente com Luiz Gustavo, os 2 jogadores que estão neste momento entregues ao departamento médico. O Lucas precisava de minutagem, jogou pouco mais de 30 minutos com os acréscimos, mas o Lucas
A gente deve esperá-lo como titular na terça-feira, mas claro, deve ter uma certa contenção com as expectativas, porque ele não jogava desde o dia 10 de março, na lesão sofrida na última derrota do São Paulo, que foi justamente a eliminação para o Palmeiras. E quem também voltou e foi substituído foi o Ferreirinha. Então é um time que estará mais forte, que tentará sair desta mesmice de empates, mas que consegue manter uma invencibilidade de 11 partidas nessa temporada. Depois que foi eliminado, não perdeu mais. Depois que foi eliminado do Paulistão, não perdeu mais nas 3 competições que disputa. Sigo por aqui, Glaucio, e qualquer novidade te aciono ainda nessa edição do Sport Center. Fechado, Edu. A gente segue acompanhando contigo aí direto do Morumbi esse pós-jogo de São Paulo 0, Fortaleza também 0. Entrou pelo lado esquerdo, aí o Wendel teve um pouco mais de corredor por ali. Em compensação, o Lucas deixava suas costas abertas. Acho que quando teve essas alterações no segundo tempo, você viu o meio do campo mais esvaziado. Se no primeiro tempo, mesmo tendo presença ali, não funcionou, no segundo tempo, depois que o São Paulo perdeu o pênalti, veio as alterações, a gente viu pouco efeito, de fato, da equipe do São Paulo com esse meio campo mais esvaziado. Do lado do Fortaleza, amigo, eu falei, acho que fez um bom jogo, competiu, foi muito inteligente, conseguiu amarrar o jogo do São Paulo, foi bem defensivamente, travou e também teve oportunidade de sair do zero, Ney. E aí, Jordana, a gente está apresentando aqui os melhores momentos, né? Do lado do São Paulo, o Lucas Ferreira teve uma chance, né? O goleiro pegou. Do outro lado, o Breno Lopes teve uma chance, o goleiro pegou. Enfim, suas impressões. O São Paulo criou essas chances a partir da aceleração, né? Quando utilizou bastante os lados, né? Como bem destacou a Aline, utilizou tanto os laterais e os pontas ali associando e foi assim que conseguiu, né? Essa chance com o Lucas Ferreira partiu disso. Essa chance do Ferreirinha que acabou originando o pênalti parte de uma aceleração de uma jogada que o São Paulo não conseguiu fazer muito nesse jogo, que era o André ali fazendo o papel de pivô, né? Ele é o cara que sai, que joga entre linhas, estava muito bem marcado, mas o lance do pênalti se origina a partir de uma das poucas vezes que o São Paulo conseguiu encaixar essa jogada. O André segura essa bola, faz o passe para o Ferreirinha e aí acaba originando esse pênalti. O São Paulo teve muita dificuldade de encaixe, mesmo jogando com 4 homens ali na frente, não conseguiu aproveitar esses espaços que a gente sempre vem falando. E com esse meio-campo espaçado, acabou perdendo, né? Perdendo bastante a construção por ali. E aí o Fortaleza também, a gente dá um mérito para as opções do Vojvoda, né? Para esse jogo. Conseguiu estruturar bem esse meio-campo. Optou por 3 volantes, jogadores que não ficavam tão próximos da defesa, mas acabavam fechando essas linhas de passe. Então, o Matheus Alves foi muito bem marcado, né? Tem essa oscilação dele nessa partida, passa muito por isso. O Fortaleza marca bem esse meio-campo e aí vai utilizando também os seus pontas para poder construir. O Calan, do lado do São Paulo, entraram o Luciano, o Lucas e o Rian Francisco, né? O menino. Do lado do Fortaleza, Davi Luiz, Pochettino, Marinho e Daverson. Não, eu acho que o segundo tempo do Fortaleza foi superior ao do São Paulo, sobretudo depois que o São Paulo perdeu o pênalti. Acho que tem um crescimento do meio de campo, teve essa mudança tática para esse 4-4-2, com o Martins compondo mais pelo lado esquerdo, deixando uma dupla mais na frente para o Lucero ser esse cara para tentar receber esses lançamentos longos do lado do Fortaleza. E aí o São Paulo sentiu o momento que perdeu esse setor importante do meio de campo e cresceu o lado do Fortaleza, e por isso que eu falei que teve oportunidades, né? O Davidson trabalha muito bem de costa, fazendo um pivô por ali. Eu já não acho que o Marinho seria esse cara de jogar com uma dupla, porque eu prefiro ele vindo de frente, não jogando de costa. Ele tem uma certa dificuldade. Mas acho que o jogo do Fortaleza foi bom. Eu acho que ficou abaixo o jogo do São Paulo, mesmo a gente falando sobre as ausências, né? Lesões, ritmo de lesões, a questão dos jogadores que estão voltando agora. Então, assim, acho que fica um saldo positivo para o Fortaleza, só que empatar não era bom para nenhum dos dois. Essa é a grande verdade, sobretudo para o São Paulo, que jogava dentro da sua casa e teve a oportunidade também de abrir o placar com um pênalti. É isso. Jéssica, lembramos, né, que o São Paulo só tem uma vitória no campeonato, ainda não perdeu essa vitória contra a equipe do Santos aqui no Morumbi. O Fortaleza só tem uma vitória no início do campeonato contra a equipe do Fluminense, e agora os dois times jogam na terça-feira pela Libertadores da América. Tá certo, Dinei. Obrigada, viu? Uma boa noite para vocês. Bom descanso. Vou liberar vocês agora para descansarem. Calan, Jordana, um beijo para vocês, meus amigos. A gente vai tocando troca de passes daqui. Daqui a pouquinho a gente vai ter as coletivas dos treinadores, Vojvodas, o Beldia falam aqui no Troca de Passes. A gente vai plugar assim que eles começarem a falar. Eu acho que tem um detalhe importantíssimo nesse jogo. Igual você procurar dos 7 erros. O que não aconteceu hoje que é comum? Amarelo pro Zubeldia e uma loucura do Zubeldia, não é? É verdade. Meus amigos, infelizmente, mais uma vez o Tricolor acabou deixando a vitória escapar.
dentro do Morumbi. Um empate que realmente não foi bom para ninguém. O São Paulo que precisava da vitória, eu disse isso no vídeo pré-jogo, o São Paulo precisa acumular e fazer gordura nesse começo de Campeonato Brasileiro para lá na frente, nas fases decisivas de Copa Libertadores e Copa do Brasil, onde o São Paulo vai ter que poupar se quiser brigar por título, ele ter uma gordura para queimar, ele ter pontos suficientes para mantê-lo em caso de tropeços, empates ou derrotas, ele ter pontos o suficiente para ficar na parte de cima ou na primeira faixa da tabela, entre os 10 primeiros. Por isso é importante você começar bem. Não adianta você estar a 11 jogos sem perder se você só empata no Campeonato Brasileiro. Você precisa ter vitórias. Esse jogo de hoje era um jogo de 1-0. E o São Paulo não fez um jogo brilhante. O São Paulo no primeiro tempo tomou muito contra-ataque. Muito contra-ataque. Se pega uma equipe que tá tinindo, se pega uma equipe letal, o São Paulo toma 2 gols no primeiro tempo de contra-ataque. O São Paulo não pode ser um time que toma contra-ataque como tomou. A gente entende que o Matheus Alves é um menino, é um garoto, ele vai oscilar, tá oscilando, isso é normal, mas ele é um menino que não se esconde do jogo. Ele tenta, ele aparece, ele pega na bola, ele tenta jogar. Ainda fisicamente ele ainda não tá bem, a gente vê que ele perde confrontos físicos, mas é um moleque que tá lá, vai oscilar, vai ter partidas que ele vai jogar bem, vai ter partidas que ele vai jogar mal. Esses meninos não podem ser a solução dos problemas do São Paulo. Não podem. Porque eles ainda não estão prontos. Esses meninos, eles iriam em estado normal, não só o Matheus, mas o Lucas Ferreira também, assim como o Rian Francisco, esses meninos teriam que estar entrando aos poucos e não sendo titulares. Então é normal o Lucas Ferreira oscilar como oscilou hoje, o Matheus Alves oscilar como oscilou hoje, o Rian Francisco não fazer grandes partidas quando entra. Se bem que o Rian Francisco, para mim, ele precisa de mais tempo jogado, mais minutos. E para mim, o Matheus Alves é a mesma coisa. O Ferreirinha, tanto lá no começo da era dele, como essa temporada, ele começou jogando muito mal. Errava tudo que tentava, quando era para tocar, chuta, quando era para chutar, toca. Mas aí, eu sempre dizia aqui que o Ferreirinha ele tinha que acertar a primeira. Quando ele começasse a acertar, ele iria ser peça fundamental nesse time do São Paulo. E é o que está acontecendo. Hoje o Ferreirinha é uma peça fundamental do time de São Paulo. Não pode errar o pênalti que errou hoje. Não vou aqui passar a mão na cabeça. Bateu de forma, para mim, displicente. Bateu muito mal. O André Silva queria bater o pênalti. Lá, a câmera focou lá. O André Silva queria bater o pênalti. O Ferreirinha pegou a bola para bater. Mas se for para bater, tem que bater pelo menos bem batido. Mas isso não tira o fato do Ferreirinha ser, hoje, o principal jogador do São Paulo. Quase todas as jogadas saem pelo lado do Ferreirinha. Quase todas as jogadas saem pelo lado do Ferreirinha. Então, o São Paulo, cara, é um time que corre menos do que o do ano passado. Claramente é um time que corre menos do que o do ano passado. E quando eu falo correr, não é um time que só se mata defensivamente. Esse São Paulo, para mim, tem qualidade para jogar futebol, mas tem que conseguir jogar futebol. E isso é um papel do técnico. Esse São Paulo não pode ser um São Paulo de chutão. Esse São Paulo não pode ser o São Paulo do acaso. Tem que ser um São Paulo de construção, de velocidade, de triangulação, de troca de passes. Quando os jogadores se aproximam, o final do jogo foi uma coisa tenebrosa. O Ferrares pegava a bola na lateral direita e ninguém encostava para jogar com ele. Todo mundo ia para frente igual um bando de maluco. Isso não pode acontecer. Ganhar, perder, empatar é do jogo, mas você não pode ser um time desorganizado. Isso é inaceitável. O São Paulo não pode ser um time desorganizado. Porque um time desorganizado perde jogos. O São Paulo hoje teve uma chance de ganhar o jogo, mas teve chances de tomar gols, de perder o jogo.
por desorganização. O São Paulo não pode ser um time desorganizado. De jeito nenhum. O Zubeldia, que foi muito criticado, agora está tendo a volta dos reforços. Ou melhor, a volta dos principais jogadores. Então é responsabilidade dele fazer esse time jogar bola. Um empate dentro de casa nunca é bom resultado. Ainda mais com um pênalti a favor. Mas a gente tem que entender que esses caras estão jogando jogo atrás de jogo. O Zubeldia tá sem a espinha dorsal do seu time titular. O time vai oscilar porque tá recheado de garotos. Mas você não pode deixar pontos escaparem dentro de casa com 40 mil torcedores, como aconteceu hoje. Isso não pode acontecer. Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.